Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso Lab, Lendo a Bíblia. Nós estamos lendo as cartas que Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse. Na verdade, às igrejas da Ásia Menor. E hoje nós estamos em Apocalipse, no capítulo 3, na nossa lição de número 8. Na verdade, nós estamos estudando a quinta igreja, a igreja de Sardes. E eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, fala conosco, ó Deus, através dessa porção da sua palavra, a nós que estamos aqui, a cada ouvinte que nos acompanha via YouTube, por onde esta palavra chegar, aonde ela chegar, que possa encontrar descanso e lugar no nosso coração. Fala conosco, usa, Senhor, a minha vida, ministra sobre nós. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém e amém. Queridos, a carta que Jesus escreve à igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Sardes era uma cidade milenar, uma cidade que se gabava de toda a sua proteção. Sardes ficava num pico de um monte muito alto e foi construída, cercada por fortalezas e muros e muralhas. E Sardes se gabava durante toda a sua história de todo o seu valor pujante, de toda a sua segurança, de toda a sua riqueza em estar distante dos seus inimigos. A verdade é que durante toda a história, Sardes nunca foi destruída por inimigos que conseguiram transpor as suas muralhas. De fato, Sardes estava num lugar privilegiado, um lugar geográfico muito privilegiado. Estava numa região alta, estava protegido por as suas muralhas e estava cercado pelos oceanos, um lugar de difícil acesso para os povos que queriam dominar, subjugar Sardes. Sardes então se gabava de ser uma cidade completamente segura, fortalecida, estruturada. Porém, a história de Sardes um dia mudou. Sardes se achava tão segura, tão onipotente, tão protegida, que deixou de vigiar os seus muros, que deixou de se vigiar, de se proteger. E aí, a história nos conta que um dia, através da ação de Ciro, o persa, Sardes foi invadido pela sua primeira vez. Um soldado ficou durante 14 dias acampado, olhando de longe a cidade de Sardes, e descobriu que um dos seus moradores entrou na cidade por uma fresta, por uma fenda que estava nos seus muros. E por não vigiar os seus muros, Sardes foi tomada por Ciro naquela noite, enquanto a cidade toda dormia, descansando da sua fortaleza, de toda a sua segurança. Por não vigiar seus muros, teve a cidade invadida, saqueada e destruída em toda uma noite. Os anos se passaram, 200 e poucos anos mais à frente, no ano 218 depois de Cristo, Epifânio invadiu novamente Sardes. Sardes, pelo mesmo motivo, conseguiu ser tomada, porque não vigiou seus muros, e soldados invadiram a cidade por frestas, por pequenas fissuras que havia em seus muros,
pela segunda vez foi destruída. Mas Sardes foi reconstruída. Sardes, Alexandre o Grande, o macedônio, ele chega na cidade de Sardes e vê todas as suas ruínas, toma posse da cidade de Sardes e reconstrói. Reconstrói Sardes, transforma Sardes numa cidade helenizada. Toda a cultura greco-romana, macedônia, faz parte agora de Sardes. Sardes, então, não é mais aquela Sardes milenar do passado. Sardes é uma cidade misturada em culturas de outros povos, e Alexandre o Grande institui ali o templo de uma divindade que acreditavam a dona e a autora da ressurreição, uma divindade capaz de ressuscitar os mortos. E esse tempo vem agora no centro de Sardes, porque Sardes agora pela terceira vez reconstruída, só que foi helenizada. Então, Sardes, por toda a sua história, conhecia muito bem o que as palavras de Jesus significavam. Quando Jesus, aqui no versículo 2, diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Sê vigilante, Sardes. Sardes muito bem que foi ao fracasso, foi à ruína muitas vezes porque não vigiou. Sardes ouve as palavras de Jesus quando ele diz: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrependa." Essas palavras de Jesus ao coração, aos ouvidos dos moradores de Sardes, tinha muito sentido, porque todos eles sabiam o que estava e o que tinha acontecido. A igreja de Sardes foi plantada sem desconsiderar todo esse arcabouço histórico, sem descartar os elementos culturais da cidade. Sardes tem uma igreja. A igreja de Sardes foi fundada e no passado foi uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, uma igreja militante, uma igreja abençoada e abençoadora. Só que o que leva a igreja de Sardes a receber uma carta tão dura do próprio Senhor Jesus? Ao olho de qualquer pessoa, a igreja que estava plantada na grande cidade de Sardes era uma igreja perfeita. Aos olhos de qualquer observador comum, a igreja de Sardes era uma igreja imaculada, uma igreja forte, vistosa. Só que quem resolve olhar para a igreja de Sardes não é um homem, não é um observador comum. Quem olha para a igreja de Sardes é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, como diz o versículo 1. É aquele que tem as 7 estrelas, é aquele que sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz, através de Jesus nessa carta, que quando ele olha para Sardes, ele compara Sardes como um sepulcro caiado. Bonito, pujante, cheio de flores para o lado de fora, mas por dentro é podre. Sardes tinha se tornado uma igreja de fachada. Não havia aquele vigor espiritual. Não. Tal como a cidade tenha sido saqueada no seu passado, destruída, a igreja parecia estar viva e impressionada. Mas, todavia, ela estava espiritualmente doente. Por isso mesmo, não foi capaz de impressionar os olhos de Jesus. Quando Jesus olha para a igreja de Sardes, aquele que tudo vê, Cristo diagnosticou uma doença na igreja de Sardes. Só que ao invés de apenas apresentar a doença de Sardes, Jesus apresenta também um remédio. O que era necessário para a completa restauração dessa igreja que vivia de fachada? Dessa igreja que se guiava por todos os seus recursos e todas as suas glórias do passado, mas que no presente estava morta, estava de fachada. Jesus dá o remédio. E qual é a receita que Jesus passa para Sardes se restaurar de toda essa mornidão e morte espiritual que a igreja estava passando? A carta de Jesus à igreja de Sardes não é uma carta para o passado, é uma carta para o presente. As palavras de Jesus aqui são para você e são para mim, porque todos nós podemos cair na morte espiritual. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos
de um novo trabalho do Senhor. Nós precisamos que o nosso coração queime pelo Senhor. E aqui Jesus dá uma receita para Sardes, para você e para mim. Como? O que pode causar a restauração de uma igreja que está morta espiritualmente? E a primeira receita de Jesus é: mantenha-se alerta. Mantenha-se alerta. Veja só o que diz o versículo de número 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A exortação que Jesus faz aqui é para que Sardes se mantenha vigilante. E esta exortação é justamente para que não se repetisse agora na igreja de Sardes o que aconteceu na história de Sardes. Sardes que se gabava de ser uma fortaleza difícil, de ser alvo de ataque direto. Por 2 vezes na sua história foi derrotada, foi destruída, justamente por falta de vigilância aos seus defensores. E então Sardes estava, mesmo sendo situada no alto de uma colina, com suas muralhas e suas fortalezas, por não vigiar os seus muros, foi por 2 vezes destruída. Exatamente por se achar imbatível, Sardes não vigiou os seus muros e sucumbiu diante de 2 grandes reinos. E aqui Jesus diz: sê vigilante, sê vigilante. A orientação do Senhor Jesus à igreja envolve alguns aspectos importantes. Primeiro, ter vigilância. É necessário ser vigilante. Ele diz no versículo 3, sê vigilante e consolida o resto. E consolida o resto que estava para morrer. Jesus está orientando não a cidade de Sardes, Jesus está orientando a igreja a não repetir o comportamento que a cidade de Sardes viveu em toda a sua história, na sua displicência. O Senhor orienta a igreja de Sardes para estar sempre alerta. Eis o chamado de Jesus à vigilância. A igreja de Sardes não devia ter uma postura arrogante. A igreja de Sardes não deveria se comportar tal qual a cidade se comportou, mas deveria estar em constante postura de vigilância. Meus irmãos, para a vida do cristão, a vigilância não é uma opção, não é algo que eu faço se eu quero ou não. Vigilância para o povo de Deus é um dever, é uma questão central, porque a nossa vigilância está intimamente relacionada com a nossa sobrevivência espiritual. A orientação de Jesus, lá em Mateus no capítulo 26, é que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa orientação de Jesus tem tudo a ver comigo e com você. Porque se nós nos gabarmos e acharmos que estamos fortes o suficiente, que estamos crentes o suficiente, estamos cheios de Deus o suficiente, nós deixaremos de vigiar e olhar as brechas que muitas vezes nós abrimos na nossa vida. Então, essa orientação de Jesus na igreja de Sardes é extremamente pertinente para você e para mim. Nós precisamos vigiar. E a segunda orientação de Jesus à igreja de Sardes é: tenha constância. Ele diz, continue vigilante, no versículo 2. Quando Jesus diz continue vigilante, é uma ideia de continuidade no ato de vigiar. A orientação de Jesus é: vigie, vigie e mantenha-se alerta. É uma vigilância contínua. A orientação aqui é para a congregação de Sardes não baixar a guarda. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Na vida cristã, não basta a gente começar bem apenas. Não basta a gente caminhar bem por um certo período, não. Na vida cristã, nós precisamos o tempo todo estarmos vigilantes, estarmos em constante guarda. A vitória da igreja, como diz aqui no nosso estudo, a vitória da igreja está totalmente atrelada à sua capacidade de seguir em frente, apesar das lutas e das perseguições. O nosso próprio Senhor Jesus orientou:
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ser constante. De nada adianta nós estarmos em um momento da nossa vida firmes, fortes, soltando fogo por todos os lados, e na semana seguinte a gente está incrédulo, arrogante. Ser constante. Mantenha-se alerta. Essa é a primeira receita de Jesus para uma igreja que precisa de reavivamento, que precisa de restauração. Além de manter-se alerta, a segunda receita de Jesus é: cuide dos feridos. Cuide dos feridos. Na igreja de Sardes havia muitos irmãos que estavam espiritualmente enfermos, e Jesus orientou a igreja a fazer o quê? No versículo 2: consolida o resto que estava para morrer. A exortação de Jesus transmite a ideia de que existem algumas pessoas que estão num estado grave de doença espiritual, que estão prestes a morrer, embora fossem pessoas que estavam vinculados à igreja. Embora fossem pessoas que estavam ali no hall de membros da igreja, na verdade elas estavam vivendo numa espécie de UTI espiritual. Elas estavam ali arroladas no hall de membros, estavam ali participando das programações, mas estavam mortas espiritualmente. Elas não tinham se convertido de verdade. Tinha uma religião, tinha uma rotina eclesiástica, mas não tinha vida espiritual em abundância. E então o Senhor Jesus olha para essa igreja e diz: vocês precisam cuidar dessas pessoas que estão feridas. E a primeira orientação que Jesus dá é: vocês precisam dar suporte aos fracos. Ser vigilante, versículo 2, e consolida o resto que estava para morrer. É necessário que aqueles que estavam de pé, aqueles que estavam firmes e fortes, eles se levantassem aqueles que estavam caídos. O povo de Deus é a comunidade do amor. O povo de Deus não é a comunidade da violência, o povo de Deus não é a comunidade do ódio, o povo de Deus não é a comunidade da desesperança, do caos. O povo de Deus é a comunidade do amor. E como comunidade do amor, a igreja é desafiada pelo Senhor a ajudar os fracos, a dar suporte, a dar amparo aos fracos. O próprio apóstolo Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Aquela igreja, a igreja de Sardes, tal como um exército que estava em constante peleja contra o inimigo, ao perceber que um soldado estava sendo abatido, não deveria jamais abandoná-lo, mas deveria dar o suporte necessário para que ele pudesse chegar ao fim daquela batalha. Esse é o papel da igreja. E a orientação de Jesus é: suporte e ajude os mais fracos. Segunda orientação de Jesus: seja uma comunidade terapêutica. Ele dá ênfase no versículo 2 a ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Jesus está evidenciando a missão curadora da igreja. Na Bíblia Sagrada, a figura da igreja como um corpo traz a ideia de cuidado mútuo, porque se eu machuco o meu dedão, todo o corpo sente. Se eu machuco o dedinho do meu pé, todo o corpo sente. Então a ideia aqui expressa no texto é de que a igreja de Sardes precisava ser uma espécie de comunidade terapêutica, aonde os feridos, aonde os doentes, aonde os cansados não são abandonados, mas sim são tratados com amor. Metaforicamente falando, nós comparamos a igreja a um hospital. A igreja é lugar de doente, a igreja é lugar de enfermo, que chegam ali e encontram cura na sua vida. Então, Jesus orientando a igreja de Sardes: desenvolvam a habilidade de ser uma comunidade terapêutica. Nós não somos um povo que esperamos que as pessoas entrem pela porta da igreja com as suas vidas completamente perfeitas. Não. Nós precisamos orar para que Jesus envie justamente as pessoas que estão doentes e que encontrem no ambiente da igreja, que encontrem na minha vida, que encontrem na sua vida, Jesus, que é a cura para todas as enfermidades. Nós não precisamos e não podemos, de hipótese alguma, esperar que as pessoas perfeitas adentrem aqui, não. Jesus nos chamou justamente para aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, dilacerados, feridos.
e através do amor de Cristo Jesus encontram cura e refrigério para a sua alma. Terceira receita que Jesus dá para uma igreja que precisava de restauração espiritual, uma igreja que estava morta espiritual, volte-se à palavra. O clamor de Jesus nessa verdade é incrível. O versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa. Olha que lindo. Jesus está dizendo: vocês precisam voltar à palavra de Deus, porque foi justamente porque vocês abandonaram, se distanciaram da palavra de Deus, que vocês se tornaram uma igreja morta. Meus irmãos, a palavra de Deus precisa ser o fundamento, o alimento da fé de nós. A nossa fé precisa ser alimentada, e isso só acontece através da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus diz para uma igreja que precisa voltar à palavra é: a palavra ilumina a igreja. Olha só, a palavra ilumina a igreja. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Sardes havia se distanciado da luz. E todas as vezes que nós nos distanciamos da luz, nós nos aproximamos das trevas. Ela era uma igreja cujos caminhos tinham se tornado tortuosos, cujos caminhos tinham se tornado sombrios, porque estavam longe da luz da palavra de Deus. Meus irmãos, fora das escrituras sagradas não há luz. O Salmo 119, no versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O retorno à escritura tem sido historicamente, em todos os avivamentos que houveram nos Estados Unidos, no país de Gales, em toda a Europa, na América, esses avivamentos se deram por um despertamento e uma volta à palavra de Deus. Se nós precisamos de avivamento, nós precisamos antes sermos iluminados pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus proporciona força à igreja. E veja o que Jesus diz à igreja de Sardes, no versículo 2: tens nome de que vives, mas está morto. Vocês até parecem que estão vivos, mas eu sei que vocês estão mortos. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sardes, vocês morreram espiritualmente, porque vocês abandonaram a palavra, e quem abandona a palavra perde a força. A palavra é a força do cristão, a palavra promove saúde à igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. A saúde da igreja, a saúde da minha vida, a sua saúde espiritual depende da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que é refrigério, é a palavra de Deus que gera em nós perdão quando nós não queremos perdoar, é a palavra de Deus que fala no nosso coração e gera em nós as mudanças necessárias. A Bíblia diz no Salmos 19, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O Senhor conclama a igreja de Sardes a voltar-se para a sua palavra. Uma igreja que não está alicerçada na palavra de Deus é uma igreja que vai facilmente de um lado para o outro, aguardando receitas prontas, aguardando sinais, aguardando prodígios, correndo atrás de profetas e profetisas. Uma igreja que deseja experimentar um verdadeiro reavivamento espiritual é uma igreja que se volta para a palavra de Deus, porque é a palavra que ilumina, porque é a palavra que nos fortalece, porque é a palavra que produz saúde espiritual para a igreja. O resto é Babel. E ainda seguindo a receita de Jesus para que esse avivamento acontecesse na igreja de Sardes e acontecesse na vida da igreja, volte à santidade. Volte à santidade. E interessante é que quando nós lemos o versículo 4, nos dá a entender que nem todos os crentes da igreja tinham de fato se corrompido. Havia ali alguns poucos, ali havia algum remanescente, ali havia alguns servos fiéis
que não sucumbiram às pressões de Satanás. Tinham ali sim algumas pessoas que levaram Deus a sério naquela congregação. Havia ali alguns cristãos comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. E a orientação de Jesus é que esses crentes poderiam servir de exemplo para toda a igreja, para que toda a igreja voltasse à palavra de Deus. Quando ele diz lá, versículo de número 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Tem algumas poucas pessoas, e essas poucas pessoas mostram o seguinte, que é possível sim viver em santidade independente do lugar aonde se está. Se mesmo Sardes, com toda aquela história, se mesmo Sardes, com toda aquela cultura imoral, havia ali ainda alguns poucos que não contaminaram as suas vestes, isso nos prova que independente do lugar onde nós estamos, é sim possível viver uma vida de santidade. E aí, ao falar dessas pessoas fiéis, Jesus estava mostrando à igreja de Sardes que tais pessoas deveriam ser usadas como motivação para que aqueles que estavam afastados voltassem. E aí Jesus começa a listar a igreja de Sardes algumas bênçãos para aqueles que não se contaminam ou para aqueles que voltam a viver uma vida de santidade. E a primeira bênção é a bênção de andar com Jesus. Olha só o que diz o versículo 4, vamos ler ele todo. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois eles são dignos. Jesus faz uma promessa à igreja de Sardes. Aqueles que retornarem à santidade, terá como grande resultado a divina companhia de Jesus. Antes, meus irmãos, de ter a bênção de andar com Cristo, nós precisamos abandonar o pecado. Isso é uma coisa que muita gente reluta, mas é impossível nós pensarmos em habitarmos com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. É impossível pensar numa familiaridade de Jesus com o pecado. Ele só é o nosso Salvador porque mesmo habitando entre nós como homem, Ele não conheceu o pecado. Luz e trevas jamais podem andar juntas e jamais luz e trevas se relacionarão com Jesus. E se você e eu queremos a companhia de Jesus na nossa vida, se nós queremos ter a bênção da companhia de Cristo no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, no nosso coração, nós precisamos entender que santidade para nós é o único caminho. Um Deus santo requer de todos aqueles que desejam andar com Ele, que também sejam santos. E isso tem tudo a ver com o que 1 Pedro diz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: sejam santos porque eu sou santo. Aquele que restaura uma vida de santidade, ele receberá de Cristo a promessa de ter a sua companhia sempre presente. Mas para termos a companhia de Jesus, nós precisamos antes abandonar o pecado. Segunda bênção, a bênção de ter uma vida de glória. Olha só o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Olha a segunda promessa que Jesus diz para aqueles que retornarão a uma vida de santidade. A santidade no presente representa uma vida de glória no futuro. E a maioria dos membros daquela congregação lá na cidade de Sardes tinham infelizmente contaminado as suas vestes, tinham infelizmente se corrompido, infelizmente tinham se entregado às paixões desta vida, tinham caído na tentação do pecado. Mas a promessa que Jesus dá para eles aqui é: aquele que vencer, ou seja, aquele que abandonar o pecado, aquele que voltar a uma vida de relacionamento comigo, uma vida de santidade, essas pessoas receberão vestes brancas que simbolizam pureza, festa, felicidade, vitória. Essa promessa de Jesus continua sendo para você e para mim. Se nós vivermos uma vida de santidade com Deus, o que nos reserva, o que nos espera é uma vida de glória. Uma vida de glória que essa aqui não pode se
parar. Terceira bênção para aqueles que vivem uma vida de santidade é a bênção da vida eterna. Olha só, o versículo ainda 5, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Os que viverem uma vida santa receberão uma vida eterna e uma vida de bênção. A santidade é o caminho da salvação. Agora, sem vida com Deus aqui, não adianta a gente esperar ter vida com Ele no porvir. Se eu não viver aqui com Jesus, não adianta eu aguardar que na outra vida eu estarei com Ele. Não. Sem santificação, diz a palavra, ninguém verá a Deus. Hebreus no capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, essa carta de Jesus à igreja de Sardes nos mostra que o povo de Deus é um povo que ama a palavra. É um povo que se volta à palavra. É um povo que trilha o caminho da santificação. O que é santificação? Santificação é um processo que todas as vezes que quando eu me entrego ao Senhor Jesus, que eu me rendo aos seus pés, que eu me converto dos meus maus caminhos, que eu me converto dos meus pecados e me entrego a Jesus, eu entro nesse processo de santificação, onde cada dia eu estou caminhando para estar mais parecido com Jesus. No meio do caminho pode ser que eu caia. No meio do caminho pode ser que eu peque. No meio do caminho pode ser que eu cometa um deslize, mas o pecado na vida do cristão, ele é sempre um deslize. Não deve ser algo costumeiro. Santificação é algo que nós devemos buscar na nossa vida o tempo todo. Se você não ama a palavra de Deus, se você não ama as coisas que são de Deus, se você não ama estar perto de gente boa de Deus, questione a sua salvação. Se você não se relaciona e não tem prazer em Deus, se você não tem prazer com as coisas de Deus, questione a sua conversão. Ponha em xeque o compromisso que você diz ter com Jesus, porque Sardes se vangloriava de toda a sua glória, e ali havia uma igreja que se contaminou com a cultura e a história dessa cidade, porque se vangloriava de toda a sua pompa e do seu poder do passado, que abandonou as escrituras sagradas, que abandonou o jejum, a oração, que abandonou a luz oriunda da palavra de Deus, e estava em trevas, fazendo de conta que estavam na luz. Eram sal que tinham perdido o sabor. Eram luz que estava iluminando debaixo do alqueire. Por isso a carta de Jesus à igreja de Sardes é para você e para mim. A história de Sardes nos mostra que uma igreja pode adoecer. Mesmo que tenha aparência piedosa, a sua essência pode ser pecaminoso. Mesmo que as nossas ações sejam boas, o Deus que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, o Deus que tudo vê, conhece as nossas motivações. Ainda que façamos algo bom com motivações erradas, isso não escapa do olhar do nosso Deus. E a narrativa bíblica aqui deixa claro que aquela comunidade estava com uma espiritualidade corroída, e por conta disso, estavam mergulhados na hipocrisia. Parecia que estavam vivos, mas estavam mortos. Eram como um sepulcro caiado. Jesus olha para a igreja de Sardes com um olhar de amor. E diz a eles belas promessas. Mas que para viverem e experimentarem essas promessas, a igreja precisava voltar à santidade. Toda igreja, todo crente, toda pessoa que deseja viver as promessas de Deus, precisa voltar-se à palavra de Deus, precisa manter-se constantemente em guarda, vigilância constante, e precisa tratar dos feridos com amor, suportá-los e buscar viver uma vida de santidade. Eis a receita de Jesus para uma igreja que precisa de avivamento. Volte à palavra de Deus, esteja em constante vigilância, cuide daqueles que estão fracos e vivam a vida de santidade. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, porque eu quero e eu preciso mais de Deus. Então eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso mergulhar nas santas escrituras.
Eu preciso cuidar, eu preciso olhar para o meu irmão que está fraco, que está caído, e entender que eu posso ser o instrumento de Deus para levantá-lo. Eu preciso olhar para dentro de mim, abandonar os meus pecados, me converter dos meus maus caminhos e viver uma vida de santificação. Se nós aplicarmos essa receita de Jesus na nossa vida, nós experimentaremos um reavivamento espiritual na nossa igreja, na nossa história, na nossa família. E se você deseja experimentar esse avivamento espiritual na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja, eu convido você a voltar-se à palavra de Deus, a olhar para aqueles que estão caídos e se colocar como suporte. Eu convido você a se converter dos seus maus caminhos, manter-se sempre em guarda, em vigilância. Se fizermos assim, as promessas de Jesus se cumprirão todas em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, que essa palavra que o Senhor deu à igreja de Sardes, que hoje faz queimar o nosso coração, que isso venha gerar em nós uma transformação, que isso venha gerar em nós arrependimento. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigirmos as nossas falhas e fraquezas e nos debruçarmos na sua palavra. Nós queremos amar aquilo que vem do alto, queremos aprender e ter prazer na sua presença, porque aqueles que foram alcançados por Jesus têm prazer em estar com o seu Criador. Que o Senhor gere isso em nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Eu oro por cada pessoa que está agora em casa, aqueles que estão chegando do trabalho, enfim, aqueles que nos ouvem. Que a sua doce voz encontre agora esse coração e transforme a nossa vida e nos leve a experimentar o avivamento que vem do Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em teu nome, amém. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, você foi chamado para ser exatamente um discípulo de Jesus, uma cópia de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.